Olá, olá, sejam bem-vindos a essa aula. Essa será uma semana de aulas para um aquecimento para a semana que vai acontecer, que é a Semana da Independência com os arranjos de flores artificiais. Vai acontecer no dia 8 de setembro, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para empreender com arranjos de flores artificiais verdadeiramente bonitos. E eu sou a Aline Souza, do Flor que Te Quero. Eu monto os arranjos de flores artificiais de um jeito assim, que eles se pareçam bem naturais, para poder decorar as casas com elegância, sofisticação e para criar o desejo de compra nas pessoas. E é muito bom montar os arranjos, eu trabalho com o que eu gosto e eu ainda sou remunerada por isso. E por que que eu ensino isso? Há 23 anos nós começamos a trabalhar com as flores artificiais. Foi quando a minha mãe, em uma das viagens dela para São Paulo para fazer compras, meus pais são comerciantes há bastante tempo já, e ela tinha loja de roupas. Então ela viajou e encontrou flores muito bonitas. Então ela trouxe as flores porque ela sempre gostou também de decoração, né? E como as flores estavam muito bonitas, ela trouxe para colocar na vitrine da loja ou mesmo para colocar em casa. Só que ela realmente deixou na loja, colocou na vitrine e começaram a aparecer pessoas querendo, achando bonito, perguntando o preço. E a intenção não era vender, né? Mas ela sentiu, ela viu aquilo, uma oportunidade. Falou assim, nossa, as pessoas estão adorando, estão se interessando tanto por essas flores. Ela acabou vendendo aquelas flores que ela tinha. E numa outra viagem ela trouxe uma quantidade um pouco maior. E eu me lembro que era próximo do Dia das Mães. Então assim, vendeu super bem. E foi onde ela viu essa oportunidade. O que que ela fez? Ela transformou a loja de roupas em uma loja 100% de flores artificiais. Foi algo assim, maravilhoso, sensacional. Na época eu era bem jovem e eu era adolescente ainda. Mas ela fechou essa loja de roupas e ela conseguiu um imóvel no centro. E aí foi melhor ainda, né? E começou a montar alguns arranjos, daquela forma mais intuitiva mesmo. Eu também sempre gostei muito de decoração. Eu sempre decorei as festinhas em casa. Então eu também amei a ideia. E a gente foi começando a montar juntas os arranjos, né? Então foram vários testes que foram feitos. Montava, às vezes o arranjo dava certo, às vezes o arranjo dava errado, mas aos pouquinhos a gente foi descobrindo esse mundo, esse universo. As pessoas também ficaram encantadas com as flores, e as flores artificiais eram já flores bem bonitas, bem similares às naturais, e tinham flores, tinham árvores. Eu me lembro que tinha pezinho de macieira, né? O pé da maçã mesmo era bem idêntico. E foi um sucesso. Mas também foi uma dificuldade para nós, porque naquele tempo, pensa, há 23 anos atrás, não tinha ninguém para nos ensinar a montar os arranjos. Então nós realmente quebramos a cabeça. Eu falo nós porque eu também acompanhava ela. Apesar de ser muito nova, eu também gostava de montar os arranjos. E eu também fazia os meus testes. Então foram anos testando, fazendo algumas montagens até chegar no que dava certo, o que os clientes gostavam mais, porque a gente descobriu que também não era qualquer arranjo que vendia. Montar arranjo não era simplesmente juntar algumas flores e colocar num vaso. Aquilo às vezes não agradava as pessoas. Tinha um jeito certo, um jeito que o arranjo ficava com harmonia, que o arranjo ficava bonito. Mas eu não tô aqui hoje para contar minha história, não. Eu tô aqui para te falar hoje um pouquinho do Flor que Te Quero. O que é o Flor que Te Quero? É um método que eu desenvolvi para construir esses arranjos de flores artificiais, de acordo com esse tempo que a gente trabalhou, né? Então a gente aprendeu bastante coisa com todas essas descobertas. Foram vários testes mesmo, até chegar naquilo que dava certo, o que os clientes gostavam. Então nós descobrimos com essas montagens, todos esses testes, um método para montar. Não era simplesmente juntar flores, tinha um jeito certo e um jeito que dava para ser ensinado, para que a pessoa pudesse montar um arranjo com as flores artificiais
e que ele tivesse essa ideia natural, que ele se parecesse realmente natural. Porque se você pega as flores de uma forma junta e coloca no vaso, e as flores são artificiais, o arranjo tende a parecer artificial. Não basta que somente a flor seja bonita, tem todo um jeito de montar. E é esse jeito que eu faço para que o arranjo fique parecendo natural, que eu criei um método. E esse método chama-se Flor que Te Quero. E por que esse nome, né, Aline? Flor que Te Quero. Bom, quando um filho nasce, a gente dá um nome para ele, né? E Flor que Te Quero é um nome assim que mostra que você quer uma flor, que é algo desejado, que é algo belo. E ele passa essa ideia de uma coisa bonita, sofisticada, né? Se você parar para pensar, flor que te quero, um arranjo que te quero, uma decoração, dá uma ideia de querer, né? Mas foi apenas um nome mesmo. Mas realmente eu queria algo que gerasse essa ideia de querer, de algo realmente que fosse bonito, né? E por que que esse método é bom? Bom, eu percebo que as pessoas às vezes tentam montar os arranjos de flores artificiais, mas elas não gostam do resultado que elas têm. Montam um arranjo e às vezes o arranjo ele não fica bonito ou ele não fica parecendo natural. E a pessoa, ela sabe que tem alguma coisa de errado com o arranjo, mas ela não consegue identificar o que pode ser melhorado, o que está errado. Ela sabe montar, ela sabe a parte técnica. O que é a parte técnica de montar um arranjo? Ai, Aline, isso aqui não é a parte... Na verdade, a parte técnica não, a parte mecânica, tá? O que é a parte mecânica de montar um arranjo? É quando a pessoa sabe como fazer, colocar a argila no vaso, ela coloca um jornal, ela sabe que tem que cobrir com musgo ou com pedrinhas, ela sabe que tem que cortar, espetar as flores. Isso é a parte mecânica, tá? Desculpa, não é técnica, é mecânica. Mas não é só isso que basta para que você consiga um resultado bom. Só essa mecânica, você vai conseguir montar um arranjo sim. Porém, o resultado às vezes não vai ficar bom. E é difícil identificar o motivo quando a gente realmente não conhece algumas técnicas, não sabe o que tem que ser, o que deve ser avaliado em um arranjo para que realmente ele fique bom. E eu comecei a identificar esses pontos que as pessoas não conseguem enxergar. Como eu disse, nós já vínhamos de um tempo, já há bastante tempo, fazendo, testando. Então, nós descobrimos, a partir do teste mesmo, tentativa e erro, o que dava certo e não. Só que isso é um processo demorado, não é algo que você consegue fazer de um dia para o outro, né? E eu identifiquei isso nas pessoas, que elas querem montar os arranjos para poder ter a sua fonte de renda, para poder trabalhar com algo realmente prazeroso, mas às vezes elas não têm sucesso no seu negócio, às vezes não conseguem vender os arranjos. E grande parte dessa falha nas vendas, né, de não conseguir vender ou do que o arranjo não fica bom, é justamente porque faltam técnicas. Então as pessoas elas não têm esse conhecimento de uma forma geral, o que é realmente montar um arranjo com as flores artificiais e um arranjo que realmente fique parecendo bonito. Então, Aline, o que realmente é preciso para que uma pessoa consiga montar um arranjo de um jeito bem natural, assim como eu faço? Bom, e eu notei algumas dificuldades nas pessoas que querem fazer um arranjo desse jeito bem natural. Dificuldades, por exemplo, como misturar as flores, né? É o que muita gente me pergunta, como que mistura, como que a gente faz as combinações? Qual a flor que eu coloco com qual que combina? Tem realmente umas técnicas, porque se você coloca qualquer flor, o que acontece com o arranjo? Ele fica embolado, ele fica sem destaque. Se você pega um buquê de rosas e coloca algumas folhas de uma forma aleatória, né? Essa forma intuitiva que a gente tem de montar o arranjo.
ele pode ficar com o ar bagunçado, e aí você vai montar um arranjo e esse arranjo não vai chamar a atenção das pessoas. Ele não vai ficar um arranjo de um jeito diferente, né? A gente tem um jeito bem intuitivo de montar, que é aquele que você pega um buquê, abre um buquê de flores e aí faz algumas misturas ao meio. Só que esse é um intuitivo mesmo, de acordo com o formato do buquê. Você só abre as flores, separa umas das outras e faz uma mistura. Só que isso faz com que o arranjo fique muito comum. E às vezes você nem precisa de fazer misturas para poder combinar um arranjo, né? Para fazer com que um arranjo fique bonito. É apenas o formato que você usa nas flores, o jeito de colocar no vaso, faz com que o arranjo fique mais bonito, faz com que ele se pareça com o natural, tá? E eu vejo pessoas também me falam que às vezes ficam horas, já falaram que ficaram 2 dias pensando em como que vai montar o arranjo. Então, assim, é muito tempo perdido, né? Se você não tem o conhecimento, se você não detém a técnica de como misturar flores, as flores elas têm formatos diferentes, então não dá pra você fazer aquele mix, sair pegando qualquer tipo de flor e misturando. Isso realmente vai deixar um arranjo sem destaque, vai fazer com que o arranjo fique embolado e o arranjo às vezes não vai agradar o seu cliente e às vezes também não vai agradar você. E você vai olhar para aquela mistura de flores e não vai saber onde está o erro, não vai conseguir identificar que é por conta dessas misturas que às vezes você vê o arranjo como se ele não tivesse bom, ou o seu cliente não gosta muito. Então é um detalhe muito importante. Tem outros detalhes também, por exemplo, como a combinação de cores. E, nossa, como que a cor interfere no resultado final do arranjo, tá? Se você mistura cores pesadas ou cores que não têm muita harmonia, dependendo da mistura, o arranjo ele pode ficar enjoativo. Então, se você pega um marrom, coloca com um tom avermelhado, aquilo fica cansativo, fica enjoativo. Por mais bonito que você monte, por mais certo que você faça a montagem, a cor, ela transmite algumas sensações, né? Então, calmaria, se você quer um arranjo mais calmo, tem uma cor mais adequada para você montar. Ah, eu quero um arranjo mais romântico. Geralmente os tons cor-de-rosa ou vermelho, eles já remetem a essa cor mais romântica. Então é legal você trabalhar também com o significado das cores, tá? Isso ajuda. Não que você precise trabalhar, mas isso te ajuda a fornecer algumas ideias de cor que você pode usar, por exemplo, para montar determinado arranjo e fornecer aquela sensação com aquele arranjo que você quer montar. Então, às vezes também um arranjo que você monta tem um formato bonito, a flor é muito bonita, mas a cor não agrada. Eu tenho uma aluna que montou um arranjo num tom violeta. As flores realmente eram flores muito bonitas, super naturais, porém era um arranjo de cor violeta. Se você quer fazer um arranjo de cor violeta, você tem que pensar muito na pessoa que vai comprar um arranjo desse, onde ela vai colocar, qual que é o formato desse arranjo, né? Porque não só a cor vai influenciar, mas você tem outros elementos que devem ser avaliados, como a quantidade dessas flores, né? Se é uma cor violeta, você vai fazer um arranjo cheio para colocar onde, qual que vai ser o vaso, que tipo de pessoa que busca por um arranjo desse. Então, a cor interfere bastante no resultado final do seu arranjo. E a cor, ela pode ser também um ponto que te incomoda. Tem um outro arranjo também que uma aluna montou e ele estava com as cores bonitas, porém o arranjo não estava adequado por conta da flor que ela utilizou e do formato. Então, se você sabe trabalhar com as cores, esse já realmente é um elemento que ele vai te trazer um resultado final na questão assim, agrada, mas ele agrada em que sentido? É na cor, porque todos esses elementos que eu estou te falando aqui
né? Então nós temos as cores, tem formatos, tem o tipo de flor. Não adianta você acertar apenas um desses elementos, eles todos têm que estar em harmonia. Então, às vezes, você bate o olho no arranjo, é por isso que você não consegue identificar aonde está o erro, né? Isso tudo precisa ser muito avaliado. Tem também a dificuldade de combinar um vaso com o arranjo. Essa é bem clássica. São várias pessoas que me procuram querendo saber como que faz para combinar o vaso da melhor maneira com o arranjo, né? E a mesma coisa, se você constrói um arranjo e coloca as flores em um vaso que não está muito adequado, isso também vai ser um ponto de erro. O vaso também, ele vai ser um ponto que vai te incomodar e você vai bater o olho no arranjo de uma forma geral e vai notar que tem algo que não está legal, mas também não vai conseguir identificar. E por que a gente não consegue identificar, né? É porque falta conhecimento mesmo de como que combina o vaso, como que eu misturo as flores, como que eu combino as cores. Então não adianta eu escolher o vaso certo, mas as cores estão em desarmonia. Vai ficar faltando um ponto. Não adianta eu acertar em todos os elementos e a mistura de flores não agrada, porque vai ficar o arranjo como se ele estivesse embolado, né? Então, realmente são detalhes que a gente precisa dar atenção e a gente realmente precisa ter a técnica de como misturar, de como que você faz para que isso tudo fique harmônico, as cores fiquem harmônicas, os formatos, as misturas das flores, para que a flor tenha destaque. Se você vai usar uma orquídea, por exemplo, é uma flor muito bonita, ela já tem um destaque. E dependendo do formato do arranjo, se você mistura muitos outros tipos de flores, ele vai ficar embolado, tá? Isso também vai variar do tipo do arranjo que você quer fazer. Eu, por exemplo, gosto, como que eu faço pra mim, né? Quando eu uso a orquídea, como ela já é uma flor que tem um destaque muito bonito, eu gosto de colocar as outras num estilo assim, como se as outras flores fossem mais insignificantes, como se ela não tivesse muita relevância no arranjo. Para mim é o meu estilo e eu gosto bastante porque eu deixo a orquídea com um destaque maior. Mas tem vários modelos de arranjo que você consegue misturar assim. E nesse caso, se você vai fazer outras misturas com orquídeas, rosas, aí você tem que dar bastante atenção também às cores. Então, assim, é algo realmente que é bastante interligado. Vamos voltar lá na questão dos vasos, né? Então, qual que é o melhor vaso? Existe esse jeito da gente conseguir identificar isso? Existe sim. Tem um jeito para você identificar qual que é o melhor vaso. Por exemplo, se você junta várias flores, né? E você tem aquele arranjo redondo, e aí você escolhe um vaso de uma forma aleatória para colocar aquelas flores, pode ser que o tamanho do vaso não vai ficar de acordo com aquele formato, ou ele não vai apoiar bem as flores. Tem a questão também de um arranjo redondo num vaso quadrado baixo. Bom, se você junta várias flores e você tem um buquê com um certo volume e quer colocar aquelas flores em um vaso quadrado baixo, de cara você já nota que aquilo não vai ficar muito de acordo. Uma questão de proporção. Onde você vai colocar aquele vaso, né? Aquele formato de arranjo redondo, ele não fica adequado para um vaso com formato de cachepô. Então, são detalhes que devem ser analisados antes de ser feito um arranjo. O arranjo vai dar certo? Vai dar certo. Você vai conseguir colocar argila, o musgo e vai conseguir plantar as flores, né? Espetar as flores ali. Só que o resultado final é que o arranjo ele não vai ficar bom. E aqui também vai ser um outro ponto de grande dificuldade para você identificar o que está dando errado. Por que aquele arranjo não está certo? Seria uma mistura de flores? Seriam as cores, o vaso, o formato? Então,
são detalhes realmente muito importantes se você quer realmente que o seu arranjo fique parecendo com o natural. Não é de qualquer jeito que dá para montar, tá? Mesmo que você consiga sim montar o arranjo daquele jeito, só que o resultado final talvez será um resultado que você não vai agradar, ou aquele resultado onde você vai bater o olho no arranjo e vai olhar e não vai achar que ele está natural, por mais bonito que as flores estejam. Você vai olhar e vai falar assim, olha, as flores estão lindas, mas são flores artificiais. O arranjo ele tem que te enganar. Você tem que pegar um arranjo assim, bater o olho e ficar na dúvida se aquilo é uma flor natural, não, é artificial, não, é natural. É isso que a gente usa como base para identificar que o arranjo realmente está bonito. O arranjo verdadeiramente bonito é bater o olho e ficar na dúvida se são flores naturais ou se são flores artificiais, tá ok? Nós temos também a proporção de tamanho dos vasos, né? Eles precisam estar de acordo para se ter harmonia. Por exemplo, se você usa uma roupa, uma calça jeans que é 2 números acima do seu, você veste 40 e coloca lá uma calça de tamanho 44, o que vai acontecer? Aí você coloca um cinto para apertar a calça, vai ficar aquela calça amarrada ali na cintura, toda esquisita, sem harmonia, você não vai ficar com o corpo bem definido. E de cara você vai notar que aquela calça não era sua, você pegou uma calça de uma outra pessoa e vestiu, né? Então, essa proporção, essa falta de harmonia também acontece com os arranjos. Se você pega um vaso e coloca um vaso grande e coloca menos quantidade de flores nele, é como se você vestisse uma calça grande e tivesse que amarrar, né? Vai ficar faltando. Então, perde a harmonia do arranjo. Ao contrário, também acontece bastante, que é um vaso muito pequeno e flor demais. Então dá aquela ideia de que como que aquele vasinho está sustentando aquela quantidade de flores, né? E eu chamo isso de chuchu invertido. Já pega o chuchu e vira ele ao contrário, né? Então ele fica ali bem pequenininho aqui embaixo e em cima com aquela parte bem grandona. Fica algo ao contrário, você bate o olho, aquilo não te agrada, está desproporcional, né? Então essa quantidade de flores ao tamanho do vaso, ela tem que estar muito bem ajustada, tá? Então assim, de uma forma geral, a gente tem vários elementos que a gente precisa avaliar, como combinar o vaso, né? Então você tem a combinação do vaso com a mesa, do vaso com o formato do arranjo, dependendo do modelo do vaso. É um cachepô quadrado baixo. Não é qualquer tipo de arranjo que você consegue montar ali. Aline, mas se eu quiser montar, eu posso? Pode, só que o resultado final do arranjo não vai ficar bom, ele não vai ficar se parecendo natural. Para que ele fique um arranjo de flores artificiais se parecendo com um arranjo de flores naturais, ele precisa ter esses formatos todos ajustados, tá? O formato do vaso, com a mesa onde você vai colocar, também com o formato do arranjo, né, das flores. Não é sempre redondo, não é todo vaso que combina com um arranjo redondo, por exemplo, tá? A gente precisa ver as alturas também, que é a proporção. Tem uma altura certa para você colocar as flores, para você conseguir identificar o que ficaria bom naquele vaso, quantidade de flores. Então, assim, dessa forma geral, todos esses elementos, como as cores, o vaso, os formatos, tudo precisa estar de acordo. Se tiver um desses elementos fora de contexto, mas aqui eu usei branco com vermelho, por exemplo, nesse arranjo aqui, ele não ficaria bonito. E é interessante, né? Às vezes vai estar tudo assim, ó, bem arrumadinho, bem desse jeito perfeito, mas o fato de eu ter colocado uma rosa branca com uma rosa vermelha vai fazer com que o meu arranjo não fique bonito, por conta da combinação de cores que eu fiz. Então, são pontos muito importantes
que nós, ao longo dos anos trabalhando com as flores artificiais, nós identificamos, tá? E quando eu vou montar os arranjos, eu avalio todos esses pontos e eu costumo dizer que o arranjo é como fazer uma viagem, tá? Se eu falar para você assim, arruma as malas que você vai viajar. A primeira pergunta que você vai me fazer é: mas para onde? Você precisa saber para onde você vai viajar para você saber o que vai se colocar dentro da mala. Você vai colocar biquíni dentro da mala ou você vai colocar casacos? Então você precisa definir para onde que você vai para poder arrumar a sua mala. E aí outra pergunta que você vai me fazer: mas eu vou de quê? Eu vou de navio, eu vou de avião, eu vou de trem ou eu vou de carro, né? Qual que é o dia que eu vou viajar? É agora? É amanhã? É semana que vem? E a que horas eu vou? Então, pensa assim quando você vai montar um arranjo, tá? Que é como se fosse uma viagem que você vai fazer. Então, não adianta você escolher várias flores, né? Não adianta você vai falar que vai viajar e não saber para onde, não saber qual vaso que vai usar, aonde que ele vai ficar, qual que vai ser o formato desse arranjo, se as cores estão em harmonia, né? Se é biquíni que vai na mala ou se é roupa de frio, se é casaco. Então, tem uma harmonia com o que você põe na mala para o lugar que você vai. As flores, a mesma coisa. Tem uma harmonia das cores com os formatos e com a combinação do vaso que você vai utilizar, tá? Então, viajar não é só fazer as malas. E montar um arranjo bonito também não é só juntar as flores. Você precisa de mais informações para poder fazer com que seu arranjo dê certo. Você precisa das técnicas e você precisa do conhecimento. Uma outra dificuldade também que as pessoas têm muito, essa é uma das principais dificuldades, é saber onde comprar as flores. Nossa, e como que isso é importante, né? Você saber o lugar certo de comprar, qual que vai ser o seu fornecedor. Isso faz total diferença para o seu negócio, porque é importante que você compre no lugar certo. E é uma informação assim que você não consegue perguntando em uma loja de flores, né? Se você parar hoje e falar: eu quero empreender com as flores artificiais, o que eu preciso fazer? Eu tenho que saber onde compra. Como que eu tenho essa informação? Eu vou na loja de flores e perguntar como que eles compram. Provavelmente eles não vão te dar essa informação, né? Não é uma informação que você consegue perguntando. E muitas pessoas querem montar os arranjos para ter a renda e precisam dessas informações, né? Comprar com preço certo também faz uma diferença e tanto. Por isso que a gente precisa tanto saber onde estão os fornecedores e onde comprar. Porque se você vai empreender e começa a comprar suas flores em uma loja aí da sua cidade, duas coisas vão acontecer. A loja da sua cidade, ela é uma loja que atende o varejo. Portanto, ela vai ter pouca variedade de flores, por mais bonita que seja a loja, por mais especializada, acredito que ela não vai ter uma fartura tão grande de variedades de flores, nas quais você precisa para montar arranjos variados, né? E também muito menos preço, porque eles já trabalham com o consumidor final. Então eu vejo muitas pessoas me falando: Aline, as flores são caras, as flores são caras. E eu falo assim: mas você está comprando numa loja de varejo. Se você quer empreender, você não pode comprar numa loja de varejo. Você não vai começar a empreender como uma sacoleira ou vai montar uma loja de roupas. Você não vai na loja do centro comprar para poder vender na sua loja. Não é assim que faz. Então você precisa ir aos lugares certos. Então você precisa da ajuda de uma pessoa que tenha esse conhecimento,
Foram, como eu disse, foram anos trabalhando, pesquisando, foram anos de descoberta, até dos fornecedores, né, que nós tivemos. Então, nós temos essa informação. Eu tenho essa informação para te passar, tá? E comprar no lugar certo, para que você tenha variedade, para que você consiga comprar flores de qualidade e para que você consiga o preço aonde você vai trabalhar tendo um preço justo para vender para o seu consumidor final e vai ter o seu lucro. Que a ideia é essa, montar os arranjos bonitos e ter sua fonte de renda, ter lucro, tá? A dificuldade de combinar as flores e as cores, escolher os vasos, não saber onde comprar, o que isso tudo vai gerar para você, né? Você vê, são tantos elementos que a gente tem que saber. E se você tem dificuldade em um deles, você vai perder muito tempo, horas para decidir que tipo de arranjo você vai montar. Você vai ter dificuldade nas suas vendas, vai virar para mim e falar assim: Aline, por que os meus arranjos não vendem? E aí a gente começa a analisar e consegue detectar vários elementos que podem ser alguns desses que eu disse acima, ou também todos eles. Cores que não estão combinando, as flores, o vaso não está de acordo, o formato. Você comprou flores nos lugares errados, você comprou as flores erradas. Olha que prejuízo, né? Se você não sabe comprar as flores e compra uma flor errada, você não vai conseguir vender. E aí a sua cliente vai bater o olho no seu arranjo, ela não consegue se identificar com aquele arranjo. Às vezes o arranjo até tá bonito, porém ele não vende. O que tem de problema ali? Também podem ser vários os problemas. Pode ser o preço, porque, como eu digo, é muito fácil você conseguir montar um arranjo bonito. Mas o difícil é você montar um arranjo que está dentro dos padrões do que o seu cliente quer, dentro da beleza, do tamanho e do preço que ele está disposto a pagar. Então, se você junta lá flores de silicone, lindas, maravilhosas, são perfeitas, não vai ter erro nenhum. Se você pega uma peça, um vidro de cristal, também você não vai errar. Mas aí você monta um arranjo desse tamanho aqui, e o arranjo fica ali R$600. É um arranjo pequeno, vai ficar um arranjo caro, e aí, por mais lindo e maravilhoso que ele seja, acredito até que você vai conseguir vender sim, mas não é um arranjo que vai girar rápido. E se você quer empreender, se você quer ter renda, você precisa de ter um giro alto. Então também é muito importante você saber definir qual é o arranjo que vende, qual é o tipo de arranjo que suas clientes querem, qual que é o arranjo que vai fazer com que você realmente ganhe dinheiro. E o arranjo é isso, não é só usar flor bonita, tem mais técnicas para poder montar, tá? Então eu notei que faltavam essas técnicas para que as pessoas pudessem ter sucessos com os arranjos. E são as técnicas que eu sei. E como que surgiu essa necessidade de ensinar? Foi quando uma cliente foi na loja e ela me pediu para que eu ensinasse a ela a montar os arranjos daquele jeito que a gente fazia. Na época eu recusei, eu falei que a gente não ensinava, mas ela retornou na loja uns 3 meses depois e me pediu novamente. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que eu ensino para ela? Será? Porque até então não era a nossa ideia, né? A nossa ideia era apenas vender os arranjos. E as pessoas sempre foram muito encantadas com o jeito que a gente monta, os arranjos se parecendo naturais. A gente atende muito arquitetos, decoradores. E ela foi na 3ª vez que ela me pediu para ensinar. Eu já tinha ficado com aquela ideia na cabeça, né, de será que tem alguma coisa aí que eu não estou vendo? E eu resolvi ensinar para ela. O que eu fiz? Eu precisava montar, estruturar tudo, né? Tudo que eu sabia para poder passar para ela, porque não adianta eu só montar um arranjo e mostrar, olha, é assim que se faz. Eu precisava organizar tudo num passo a passo, as técnicas, para que ela realmente entendesse o jeito de fazer e depois conseguisse montar sozinha. Então eu precisava treinar ela para montar os arranjos, né? Então eu fiz isso tudo e chamei ela
falei com ela que estavam prontos, já tinha anotado todas as técnicas, que a gente poderia começar as aulas. E eu comecei a ensinar. E ela ficava deslumbrada, encantada. Cada arranjo que ela montava, os olhos dela brilhavam. E eu notei que eu sabia ensinar com aquilo tudo, né? Com aquela oportunidade que eu tive, eu sabia ensinar tudo que eu aprendi. Todos os erros que eu aprendi, eu anotei. Falei, olha, a argila mofa, se você fizer desse jeito, não faz assim não, senão você vai perder o seu arranjo. Se você colocar assim, a argila vai quebrar, seu arranjo vai desmanchar. Então, assim, vários tipos de técnicas, né? E eu ensinei isso tudo pra ela, e ela ficava encantada, ela amou. Só que eu descobri, com tudo isso, né? Ela amando, eu ensinando, eu também amei ensinar. E eu vi essa oportunidade. Eu vi que o meu método era válido, que dava certo, que eu também poderia ensinar outras pessoas a fazer os arranjos bonitos, ter prazer com aquilo que fazem e ter uma fonte de renda. E foi assim, né? Depois dessa história toda, de todos esses pontos observados, o que a pessoa erra para montar um arranjo, como que surgiu essa ideia de ensinar, foi assim que eu criei esse treinamento Flor que Te Quero. E por que eu chamo isso de treinamento, né? Porque na verdade eu vou treinar você para poder fazer o arranjo de um jeito bem natural. Não adianta eu só te mostrar como que faz a montagem, eu preciso te treinar, porque os arranjos, eles não são todos iguais. Você vai começar a criar, e se você realmente não entender e não souber as técnicas, você não vai conseguir criar um arranjo harmonioso. Então, você realmente vai precisar de um treinamento para ficar craque e conseguir montar arranjos realmente bonitos que vão chamar a atenção das pessoas. E esses arranjos também de um jeito super natural, né? As alunas montam, eu treino todas elas e são detalhes que a gente precisa observar nos arranjos. Eu ensino esses detalhes, tudo que ela tem que enxergar quando vai montar aquele modelo. Mesmo que o modelo mude, aquele detalhe, aquele ponto é essencial para que ela faça nos outros modelos também. Então, mesmo que a aluna faça o arranjo, que ela apresente para mim o modelinho pronto, eu avalio separadamente cada um deles. Então, é tudo feito com muito carinho, com bastante atenção, para que realmente a aluna fique treinada a montar algo que tenha uma perfeição. E isso, todo esse trabalho, toda essa identificação do que é certo, do que é errado, ou melhor, do que dá certo, do que não fica bom, como que ela consegue identificar isso, né? Que acho que é a parte mais difícil, é você bater o olho num arranjo, achar que ele não tá muito legal, mas você não consegue saber o que é. E eu preciso passar isso para as alunas, para que elas realmente consigam e fiquem treinadas a montar algo realmente perfeito. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Isso é um pouquinho do Flor que Te Quero. Então a gente tem aqui vários erros, né, que eu comecei há mais tempo. E como que eu fiz esse treinamento, foi tudo por conta de uma cliente que quis que eu ensinasse a ela. E tudo que eu ensino é o que eu aprendi, é o meu método, é o jeito que eu faço e que dá certo para mim, é o jeito que as minhas clientes gostam, que os arquitetos que a gente atende aqui gostam também, que as pessoas ficam encantadas. E eu ensino para que mais pessoas possam ter também as mesmas oportunidades que eu tive, de ter esse prazer com aquilo que eu faço e de ser remunerada por isso, que é a melhor parte de todas. Bom, então eu quero te dizer que durante essa semana e na próxima semana também eu vou falar mais um pouquinho sobre o Flor que Te Quero, vou falar mais sobre tudo que você precisa saber para montar arranjos de flores artificiais verdadeiramente bonitos. E hoje eu vou ficando por aqui, eu espero você amanhã com mais um vídeo dessa série. Tchau, tchau, até amanhã.